Jezabel era filha de Etibal, rei de Tiro e sacerdote de Baal. Sua criação era uma sociedade fenícia, profundamente devotada ao culto de Baal e Aserá, deuses da fertilidade e da natureza. Ela moldou a sua visão religiosa e sua lealdade. Quando Jezabel se casou com Acabe, rei de Israel, esse casamento provavelmente foi um acordo político para fortalecer alianças entre Israel e a Fenícia. Porém, Jezabel não apenas trouxe consigo as suas crenças pagãs, mas também as impôs ativamente sobre o povo de Israel. Essa união marcou o início de um período sombrio para Israel, em que o culto a Deus foi sistematicamente suprimido. Veja só como foi a introdução da idolatria em Israel. Ao se tornar rainha, Jezabel usou a sua posição de poder para promover o culto a Baal e a Aserá em Israel. Ela construiu templos e altares dedicados a esses deuses e empregou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, financiando-os diretamente com os recursos do reino. Esse patrocínio massivo da idolatria levou muitos israelitas a abandonarem o Deus verdadeiro, o Yahvé, e adorarem práticas pagãs. Além disso, Jezabel perseguiu os profetas de Deus, ordenando sua morte para erradicar qualquer oposição ao culto que ela promovia. Muitos profetas foram assassinados, enquanto outros, como Elias, fugiram para se esconder. E as coisas foram piorando quando houve o confronto de Jezabel com Elias. Elias, como profeta de Deus, desafiou diretamente o culto a Baal que Jezabel havia instituído. Em 1 Reis 18, Elias convocou os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo, onde ele demonstrou o poder de Deus ao trazer fogo do céu para consumir seu sacrifício. Os profetas de Baal falharam e Elias ordenou a execução deles após o evento. Quando Jezabel soube disso, ela ficou furiosa e jurou matar Elias. Ele fugiu para o deserto, exausto e desanimado. Isso mostra o quanto Jezabel era temida, mesmo por um profeta tão poderoso como Elias. Esse evento ilustra o poder e a influência de Jezabel, mas também destaca o confronto direto entre a idolatria e a fidelidade a Deus. Outro episódio que demonstra a crueldade e a manipulação de Jezabel é a história de Nabote. Ela está registrada em 1 Reis 21. Acabe desejava a vinha de Nabote, mas ele recusou a vendê-la, pois era parte de uma herança familiar. Jezabel então assumiu o controle da situação. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, convocando uma falsa acusação contra Nabote. Falsos testemunhos foram apresentados, acusando-o de blasfêmia contra Deus e o rei, e ele foi apedrejado até a morte. Após o assassinato, Jezabel entregou a vinha a Acabe. Este ato de manipulação e injustiça revelou sua disposição de cometer atrocidades para satisfazer os seus desejos e consolidar o poder. Então Deus enviou o profeta Elias para confrontar Acabe após o assassinato de Nabote. Elias anunciou que tanto Acabe quanto Jezabel enfrentariam julgamentos divinos. Especificamente foi profetizado que Jezabel morreria de forma humilhante, sendo comida por cães na cidade de Jezreel. 1 Reis 21, 23. Embora Acabe tenha mostrado algum arrependimento e Deus tenha adiado a sua punição, Jezabel permaneceu desafiadora e continuou em seus caminhos perversos. A morte de Jezabel ocorreu muitos anos depois, durante o reinado de Jeú, o general ungido por Deus para acabar com a dinastia de Acabe. Jeú marchou até Jezreel para confrontar Jezabel. Quando ela soube de sua chegada, Jezabel tentou usar sua aparência para manipular Jeú. Ela se arrumou, pintou os olhos e se colocou à janela, talvez tentando seduzi-lo ou intimidá-lo. No entanto, Jeú ordenou que os eunucos de Jezabel
a jogassem pela janela. E eles obedeceram. E Jezabel caiu, morrendo instantaneamente. O seu corpo foi pisoteado pelos cavalos de Jeú, e como a profecia havia anunciado, os cães comeram seu cadáver, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O nome de Jezabel tornou-se sinônimo de idolatria, manipulação e perversidade. No Novo Testamento, em Apocalipse 2:20, uma mulher em Tiatira que levou o povo de Deus à idolatria é chamada simbolicamente de Jezabel, reforçando a sua reputação como uma figura de oposição a Deus. Apesar da sua infâmia, Jezabel foi uma mulher de grande determinação e influência. Sua história serve como aviso das consequências da idolatria, do abuso de poder e da rejeição da autoridade divina. Com base em seus atos e comportamentos, o temperamento de Jezabel pode ser descrito como colérico, que é o que mais predomina. Jezabel era extremamente determinada, ambiciosa e dominadora. Ela não hesitava em tomar decisões difíceis ou cruéis para alcançar os seus objetivos. Sua liderança era impositiva e autoritária. Ela controlava Acabe e manipulava situações para moldar o reino conforme a sua vontade. Já o melancólico, que é um traço secundário, sua devoção intensa a Baal e a Astará mostra um compromisso com os seus valores, mesmo que sejam equivocados. Jezabel acreditava fervorosamente em suas crenças e as defendia com paixão. A história de Jezabel, apesar de ser um exemplo negativo, traz lições valiosas sobre liderança, moralidade e o perigo de se afastar de Deus. Aqui são 5 lições principais que podemos aprender com a sua vida. A primeira é o perigo da idolatria. Jezabel promoveu a adoração de Baal e Aserá em Israel, desviando o povo do verdadeiro Deus. Uma idolatria levou a um declínio espiritual, moral e social no reino. Colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus traz consequências devastadoras. Precisamos examinar nossas prioridades e garantir que Deus seja o centro da nossa vida, evitando ídolos modernos como riqueza, poder, status. Número 2. O abuso de poder tem consequência. Jezabel usou sua posição como rainha para manipular, intimidar e destruir aqueles que se opunham a ela. Seu papel no assassinato de Nabote é um exemplo claro de como ela usava o poder para seus próprios interesses. Liderança deve ser usada para servir, edificar, não para dominar e oprimir. Deus julga severamente aqueles que abusam de suas autoridades para prejudicar os outros. E número 3, Deus é justo e sua justiça é inevitável. Apesar de Jezabel parecer poderosa e invencível, o julgamento de Deus veio sobre ela, exatamente como profetizado. Sua morte humilhante mostrou que ninguém está acima da justiça de Deus. Mesmo que pareça que o mal prospere por um tempo, Deus é justo e julgará cada pessoa. Devemos confiar na justiça divina mesmo quando enfrentamos injustiças na vida. Número 4. Influências negativas têm consequências duradouras. Jezabel influenciou negativamente o seu marido, o rei Acabe, e levou todo o reino a se afastar de Deus. Sua influência foi tão destrutiva que seu nome se tornou sinônimo de perversidade. A influência que exercemos sobre os outros deve ser usada para o bem. Precisamos ser exemplos de integridade, de bondade, ajudando os outros a se aproximarem de Deus e não afastando-se. Número 5. A aparência e a manipulação não garantem sucesso. Na tentativa de manter sua posição, Jezabel usou de sedução, manipulação e artifício externos como quando se arrumou para enfrentar Jeú. No entanto, nada disso foi suficiente para salvá-la. Aparências externas ou manipulações humanas não substituem um caráter íntegro e uma vida alinhada com Deus. O verdadeiro valor de uma pessoa está em seu relacionamento com Deus e sua integridade. Você já lidou
com alguém que tenta controlar tudo ao seu redor, como Jezabel? Como foi a sua reação? Você enfrentou ou se afastou dessas pessoas? Deixe aqui nos comentários.